Tem uma fase da vida que a gente nunca esquece. Não porque ela tenha sido bonita, tá? Mas porque ela mudou tudo. E eu lembro exatamente da sensação que eu tive. Eu pensei, a minha vida acabou. Naquele momento, eu realmente acreditava nisso. Não era drama, não era exagero, era a forma como eu conseguia enxergar o meu futuro. Porque quando alguma coisa muito importante desmorona, a gente perde também a capacidade de imaginar que ainda pode existir alguma coisa boa pela frente. Para quem chegou aqui agora de paraquedas, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Gisele, eu tenho 46 anos, sou mãe de 3 filhos maravilhosos, empreendedora, e eu tô reconstruindo minha vida depois dos 40. Se você já assistiu outros vídeos aqui do canal, você sabe que eu gosto de conversar sobre a vida como ela realmente é. Sem frases prontas. Sem fingir que tudo deu certo o tempo inteiro. Que a vida não é assim, né? Que a verdade é que teve uma fase em que eu realmente achei que tudo tinha sido perdido, assim, que tudo estava perdido, sabe? Realmente. Quando a gente olha para uma pessoa que está recomeçando, é muito comum imaginar apenas o momento da decisão, né? As pessoas pensam, ela decidiu mudar. Mas quase nunca imaginam tudo o que acontece antes. O medo, a confusão, a sensação de fracasso, a vergonha, as perguntas sem respostas e principalmente o luto. Porque existe um luto quando uma vida deixa de existir, mesmo que ninguém tenha morrido. Existe um luto quando um casamento termina, quando uma carreira acaba, quando um sonho desmorona, quando aquilo que você imaginava para o seu futuro simplesmente desaparece. E eu vivi esse luto. Não foi de um dia para o outro. Foi silencioso, foi demorado. Porque o mais difícil não era perder o trabalho, no meu caso. Era perder a identidade. Durante muitos anos, eu sabia exatamente responder quando alguém me perguntava: o que você faz? Eu era advogada. Aquela resposta fazia parte de quem eu era. E, de repente, eu já não sabia mais responder. Parece uma coisa pequena, né? Mas não é. Porque muitas vezes a gente mistura profissão com identidade. Mistura produtividade com valor. Cargo com autoestima. E quando tudo isso desaparece, a impressão é que a gente desaparece junto. E eu lembro de olhar para frente e não conseguir enxergar absolutamente nada. Era só incerteza, era só medo, perguntas. Será que eu vou conseguir realmente me reinventar? Será que alguém vai confiar em mim de novo? Será que eu não tô velha demais para começar outra carreira? Será que eu tô colocando meus filhos em risco? Será que eu vou conseguir pagar as contas no final do mês? Será que um dia eu vou voltar a sentir tranquilidade? A cabeça da gente vira uma fábrica de perguntas, né? E quase nenhuma delas tem resposta naquele momento. Existe uma coisa que ninguém fala sobre recomeços. E me incomoda. Eles não começam com esperança. Eles começam com medo. Muito medo. A esperança costuma aparecer bem depois. Primeiro vem a dor, depois a confusão, depois o cansaço, depois o medo. E só muito tempo depois a esperança começa a aparecer. Mesmo que bem pequenininha. E acho que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Não teve um dia que eu acordei motivada, maravilhosa, dizendo: agora a minha vida vai começar. Agora uma nova vida começa aqui. Não. Teve dias em que eu chorei muito. Dias em que eu duvidei de mim muito. Dias em que eu pensei em desistir. Muitos dias. Dias em que eu achei que tinha tomado todas as decisões erradas da minha vida.
E acho importante falar isso, porque hoje a internet mostra muitos recomeços, eu vejo muita coisa sobre isso, mas quase nunca sobre o processo. Mostra a empresa dando certo, mostra o negócio crescendo, mostra o resultado aparecendo, mas não mostra a madrugada que a pessoa não conseguiu dormir. Não mostra o medo de abrir o aplicativo do banco. Não mostra a ansiedade antes de uma reunião. Não mostra o silêncio da casa quando todo mundo dorme e você continua tentando descobrir como vai resolver a vida. E talvez seja justamente essa parte que mais une as pessoas. Porque todo mundo já viveu algum tipo de fim, mesmo que seja diferente do meu. Talvez tenha sido o fim de um relacionamento, de um emprego, de um sonho, de uma amizade, de um plano. A sensação é muito parecida. Você acredita que nunca mais vai conseguir ser feliz daquele jeito. Mas o tempo tem uma capacidade muito curiosa. Ele não apaga a dor, mas muda a forma como a gente olha para ele. Hoje, olhando para trás, eu consigo perceber uma coisa que naquela época parecia bem impossível. A minha vida não tinha acabado. Ela só não parecia mais com aquilo que eu tinha planejado. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A vida continua, mesmo quando os planos acabam. Hoje eu tenho uma agência de viagens. Eu ajudo famílias a realizarem sonhos. Eu voltei a sonhar também. Claro que eu ainda enfrento dificuldades, óbvio. Ainda tenho muitos medos. Ainda existem dias muito complicados. Perguntas sem respostas. Existem. Mas hoje eu consigo olhar para aquela mulher que achou que tinha perdido tudo e sentir um orgulho enorme dela. Simplesmente porque ela continuou, mesmo sem enxergar o caminho. E talvez essa seja a maior coragem que existe. Continuar. Continuar quando você ainda não consegue ver aonde a estrada vai dar. Se hoje você está vivendo uma fase parecida, eu queria que você guardasse uma ideia. Talvez você não esteja no fim da sua história. Talvez você esteja exatamente no capítulo que tudo começa a mudar. Eu sei que quando a gente tá no meio da dor ali, no meio do furacão, essa frase parece bonita demais para ser verdade, né? Eu já ouvi e já pensei assim. Mas às vezes a vida só faz sentido quando a gente olha para trás. Hoje eu consigo entender coisas que naquela época pareciam completamente injustas. Não porque tudo aconteceu da forma como eu queria, longe disso até. Muita coisa aconteceu como eu não queria. Mas porque eu me tornei uma pessoa que talvez nunca tivesse me tornado se nada tivesse mudado, entende? Se esse vídeo encontrou você num momento difícil, assim, eu espero que ele tenha servido como um lembrete. O capítulo que você está vivendo hoje não precisa ser o último. Aliás, não deve ser o último, né? Não esquece disso. Obrigada por você estar aqui comigo. E se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual foi o maior recomeço da sua vida. Eu vou adorar ler a sua história. Eu vou adorar trocar essa ideia com você. E se você quiser continuar caminhando comigo, se inscreve no canal. Eu acredito que algumas jornadas ficam mais leves quando a gente percebe que não precisa atravessá-las sozinho. Eu passei muito tempo sozinha, isso é muito ruim. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.